Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tão bravos comigo com a história da bruxa que tá demorando a chegar, né, São João? Mas vai Deixamos chegar. todo mundo curioso, todos curiosos, né, com a história da bruxa. É uma história linda, hoje a gente conta para vocês. Mas sejam muito bem-vindos ao canal Medicina Espírita, né? Estamos eu aqui, como sempre, né, mediando aqui o São João com todo o conhecimento que ele tem para nos passar desses, né, 14 anos de estudo dentro dessa área da medicina espírita. E a cada dia, né, Sr. João, trazendo um pouquinho, né? A gente está aqui dedilhando esse conhecimento, né, o funcionamento da casa, mas como é importante, né, essa primeira etapa. Eu senti essa primeira etapa, vamos dizer assim, esse início, como uma apresentação informal, né, assim, bastante tranquila. Vocês notaram que nós não temos nada assim especialmente guardado, não, é tudo aberto, né? Eu acho que esses primeiros vídeos aí, nosso desejo foi se apresentar, mostrar que viemos e de uma maneira natural, bem espontânea, bem simples. É chegar, né, na casa de vocês, né? Sei que tem gente que escuta a gente lavando louça, às vezes, né, dentro do carro, fazendo caminhada, é criar mesmo essa intimidade, tanto nossa, né, com vocês, da casa aqui com vocês, quanto também com esse tema, né, da medicina espírita, a gente familiarizar com tudo isso e aprofundando cada vez mais os nossos estudos. Mas não vou enrolar, tá com o senhor, história da bruxa, que a gente está aqui, ó, querendo saber. Bom, é importante, antes de entrar no caso, né, a gente deixar claro que toda manifestação de entidades que ocorrem durante o tratamento no hospital é vista por nós, é recebida por nós como uma coisa natural. Se é um espírito bom, mau, embusteiro, enfim, ele está manifestando, é a natureza dele. Então nós não partimos do preconceito de é um espírito obsessor, é um espírito maligno, é um espírito das trevas, ele tem forma de animal. O que nós estudamos na doutrina, outros livros fora da doutrina, é que tudo são irmãos. Todos são filhos de Deus. Então, a primeira coisa que a gente usa para desarmar aquela irritação, braveza que o espírito muitas vezes manifesta, é nós tratarmos ele no fundo do nosso coração como um irmão, como alguém que respira a mesma atmosfera de amor de Deus, de Jesus, como nós. Então eu digo isso porque não existe preconceito nenhum na hora de qualquer espírito manifestar na cama. A segurança do grupo, a minha segurança, a segurança do tratamento do paciente, vai depender do nosso conhecimento, da maneira com que eu vou tratar esse irmão. Se eu for tratá-lo com aquela maneira ríspida, de dominação, subjugação, querendo doutriná-lo, querendo colocá-lo ali submisso, porque eu penso assim, pessoal, não sei se vocês vão concordar comigo. Se Jesus deixa um determinado espírito ou grupo de espíritos manifestarem a nós, de duas uma, ou eles vão nos derrotar e vão nos causar prejuízos, vai machucar pessoas, ou nós teremos condições de auxiliá-los. De duas uma, ou nós perdemos ou nós ganhamos no sentido de promoção, de fazer esse espírito ascender-se. Então nós tratamos de nos precaver no sentido assim, se manifestou o espírito, porque quando o espírito é superior à nossa moral, no sentido de não se deixar dobrar, e nós não tivermos condições morais de atuar e convencê-lo, eles não manifestam. Por quê? A espiritualidade monitora muito bem a participação desses espíritos no nosso ambiente. Desde que nós mantenhamos um nível de humildade, de respeito muito grande. Então aqui não tem doutrinação de determinados espíritos quando eles manifestam, não. Você tem que isso, você tem que aquilo, eu vou orar por você, não sei o quê. Não. Eu vou embora, fique à vontade.
não quero falar com você, eu não falo disso. Fique à vontade, meu irmão, mas quando quiser voltar, estamos à disposição. Não sei o que, sabe aquela rudeza, aquele jeito próprio dos espíritos falarem. Esses até eu não preocupo tanto, porque a gente sabe que é um rompante ali na hora, né? Mas então eu percebo. E outra coisa, quando esses espíritos manifestam, geralmente nós temos o suporte pedagógico, técnico, de espíritos mais evoluídos, que vêm nos ajudar. Espíritos evoluídos, não sei se vocês lembram da última aula, inclui pretos velhos, caboclos, né? Porque eu não me iludo com a aparência dos espíritos. Como eu também não me iludo com a aparência de um espírito que se diz trevoso. Nós já recebemos espíritos aqui com várias denominações. Tranca-rua, Exu não sei o que eu vim para quebrar tudo aqui. Então a gente escuta isso com naturalidade, porque faz parte da natureza, né, do momento dele hoje. E com isso nós temos tido sucesso. Eu estou colocando isso primeiro para explicar para vocês o seguinte: o caso dessa entidade que nós colocamos como bruxa, porque ela realmente era uma bruxa, era uma indígena de uma tribo e xamã. Não digo xamã no sentido tradicional do termo, né, de uma tribo, mas eu digo alguém com um vasto conhecimento da medicina fitoterápica, natural, medicina elementar, da natureza ali. E se desviou por um caminho lá, não sei como, por quê. Então, quando essa entidade se manifestou a nós, ela se manifestou com uma aparência horrível, horripilante. Aquela aparência assim de que nenhum filme de terror consegue fazer. E a energia que ela passava era uma energia assim terrível. E interessante que quando ela manifestou a nós, a gente estava fazendo o tratamento de uma pessoa que estava sendo perseguida por ela, que estava sendo vítima dela, dessa entidade. Então nós abordamos o caso, viemos acompanhando várias vezes, sessões, até que chegou esse dia desse espírito se manifestar. Então a aparência dela, a princípio, é de assustar. É uma aparência assim descabelada, suja, magra, feia, horrível. Mas, como eu disse, a gente recebe aquele impacto a primeira vez, assim a princípio, mas depois você começa a trabalhar o que realmente a doutrina nos apregoa, nos ensina. E eu comecei um diálogo com essa entidade. Ela achou que eu ia ficar com medo e tudo, né? Eu falei, não, seja bem-vinda, minha irmã. Posso te chamar de minha irmã? E aquela voz soturna, aquela voz feia, que não sei o quê, vim aqui para isso, não sei o quê. E eu falei, tá, tudo bem. E o fato é que ela ficou ali, eu conversei com ela, eu vou embora. Foi embora, sumiu, foi embora. Observamos uma melhora muito grande no paciente, ficou muito bom, assim foi melhorando. Na semana seguinte, para surpresa minha, isso é muito raro acontecer, ela se manifesta de novo. E aí eu tomei o cuidado de ver se alguém mais do grupo estava percebendo a presença dela. E eu lembro que acho que 2 médiuns videntes registraram a presença desse espírito. Aí eu falei, seja bem-vinda, porque uma coisa que nós praticamos aqui na nossa casa, tem o médium que diz para nós assim, tal espírito está aqui. O que é esse estar aqui? A presença, a vibração dele, a figura dele, ele, perispírito, ele, espírito, ele está no nosso ambiente. Talvez dentro ou ligado ao nosso ambiente físico, ao ambiente câmara de passe, ao ambiente hospital. Então, esse espírito, então, é percebido pela equipe. E é muito comum, algumas vezes, o espírito não manifesta em um médium, mas ele está no ambiente escondido. E aí eu começo um diálogo, vamos dizer, falando para as paredes, né? Eu começo um diálogo em voz alta.
Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui para te ajudar. Eu queria que você entendesse isso, entendesse aquilo. Nosso objetivo é assim, assim, assado. Papapá. E se você permitir, nós vamos orar para você. Né? Porque ele não quer falar, ele não quer manifestar, mas eu sei que ele está ali. E aí outros médios sentem Exatamente. Também. Geralmente acontece do Espírito manifestar. Por que me chamou? Por que está me prendendo aqui? Já com essa entidade, a bruxa, ela manifestou, eu a vi, aí eu perguntei, falei, eu estou vendo, tem um espírito aí. Falei, bom, já que ela está aqui, eu vou me dirigir a ela, né? Ah, você voltou. Pois é, já não estava tão horrivelmente feia. Aí ela se manifestou. Mas ela se manifestou durante o trabalho que a gente estava fazendo na maca. A gente estava atendendo alguém na maca. Não era a mesma pessoa que ela obsidiava. Não era. Eu lembro que não era. Ela manifestou. Né? Ela foi ali, ela entrou ali. Sentiu vontade de voltar mesmo. Se ela entrou, porque a entrada dela foi franqueada, foi permitida ela entrar, então ela entrou. Eu falei, bom, se passou pela barreira, a nossa humilde barreira de vibração, de proteção da espiritualidade, se está aqui, vamos atendê-la, né? Aí ela manifestou e começou a conversar comigo, já de maneira mais calma. E papai, conversa vai, conversando com ela, assim, não muito demorado o papo, um diálogo assim, franco e preciso e tudo. Aí eu lembro que ela chegou para mim e falou assim, eu sei curar isso aí. Eu não me lembro qual que era a patologia, o que era que a pessoa estava sentindo. Aí eu falei, você sabe curar isso aqui? Ele falou, sei curar isso aí. Olhando assim, por cima sei curar isso aí. Então me ajuda a curar, se você pode curar, me ajuda. Eu vou ali buscar ervas, buscar alguma coisa. Eu falei, então vai. Sempre, pessoal, de olho, sempre atento. Nenhum médium estava incorporado. Eu e a minha vidência, eu e a minha sensação, com a guarnição dos outros médiums. E eu sempre perguntando. Aí ela voltou, me ajudou a mexer ali, me jogou uns fluidos ali. E foi passando o tempo, depois, numa outra ocasião, ela voltou de novo, já com aparência totalmente diferente. O cabelo parecia que tinha sido penteado, a roupa limpa, o rosto já se mostrou. Bom, para resumir a conversa, o que aconteceu nas próximas visitas dela é que ela ajudou em tratamentos na maca. E ajudou também a curar alguns pontos ali nervosos do tratamento, ela ajudou a curar. E eu lembro que o último diálogo, um dos últimos diálogos que eu tive com ela nesse momento de aproximação dela e dela da gente, foi ela dizendo assim, eu fui uma xamã, eu fui feiticeira numa tribo e não explicou o motivo porque ela afastou do caminho. E eu fiz muita coisa errada, fiz muita maldade, mas eu já não faço mais não, e eu não quero fazer mais não. Eu falei, então, você percebeu que nós aqui te queremos bem? Não, é o primeiro grupo que me recebe bem, eu gostei de vocês. Eu falei, pois é, então se você quiser continuar conosco, eu vou continuar, é só você chamar, mas eu posso te chamar de qual nome? Aí ela não falou qual o nome que ela gostaria de ser chamada. Eu falei, eu vou te chamar então da minha xamã. Aí passei para o grupo, né? Eu falei, olha, pensa na xamã. Quando evocar, evoca a xamã, se ela quiser vir. Então aí ela começou a participar de alguns tratamentos que eu vi ela chegando. Eu falava assim, minha irmã, tem alguma erva que você pode trazer? Tem alguma coisa que você pode fazer? Tem algum fluido, algum fitoterápico? Ela sempre caladinha. Aí ela parou de conversar comigo, tipo bons amigos, né? Ela só aparecia, olhava o corpo em cima da maca e saía e voltava. E eu deixei isso acontecer naturalmente, entendeu? Então foi uma experiência para nós assim, muito digna, muito bonita. Eu venci uma expectativa que eu tinha de ter relações com um espírito terrivelmente feio, horrível, de pôr medo mesmo. Você vê um espírito desse na sua casa à noite no escuro, você ia sair desesperado de medo. E de repente nós ganhamos a simpatia desse espírito, ele ajudou em alguns tratamentos e aí ela sumiu. Parece que deu
um tempo, sumiu. Assim, não vi ela mais. Uma outra ocasião que a gente estava fazendo um tratamento também, que eu não lembro de quem e o que era, não me lembro, eu vi que ela aproximou. Linda, cabelo de índia penteado, o rosto aparecendo, roupa diferente. Eu falei, é a xamã? Ainda brinquei assim, é ela? Pensei, é ela mesmo. Ela aproximou assim do lado da maca, eu falei, é ela mesmo, é ela mesmo. Ela foi chegando, eu falei, bom, não falei nada também. Eu parto do princípio, Junara, que conversa com o espírito é muito relativo, tá, pessoal? Espírito não abre boca para conversar com você. O espírito chega, põe dentro de você um pacote de intuições e pronto. Mas é muita informação de uma vez só. Então, se você falar assim, eu conversei com ela, mentira, não conversei. Mas ela passava para mim blocos de informação, de intuição, chama isso do jeito que você achar melhor, que o que ela me disse dessa última vez? Continue o trabalho, é isso mesmo. No fundo, eu percebi o seguinte, vocês passaram no teste. Vocês passaram no teste, vocês não foram arrogantes, vocês não foram presunçosos, preconceituosos, vocês deixaram tudo acontecer naturalmente, tiveram coragem de assumir aquele risco de ser um espírito perigoso, e o fato é que parece que no final ela, tipo assim, bom, passou no teste, estou aqui, quando precisarem ela vai aparecer. Então isso aconteceu e eu coloquei essas narrativas desses casos aqui na casa para vocês perceberem que nós nunca tivemos assim um guia, sabe, Junara? Eu acho isso até uma humildade da casa, né? Se colocar a serviço de quem está disponível para ajudar aquele grupo naquele momento, né? Porque senão a gente fica muito nessa, talvez, egoísmo, presunção. Olha, né? Eu quero este espírito, eu quero, né? A gente limita, né, o trabalho da espiritualidade e se coloca numa zona de arrogância, né? O que acontece é o seguinte, na minha visão, na minha opinião, o que acontece é o seguinte, é muito comum quando você coloca o nome de uma instituição, você escolher o ícone, um personagem, um grandioso personagem, e coloca o nome na sua casa daquele personagem. E por indução, você passa a pensar que aquele é o mentor da casa porque a casa leva o nome dele. Eu acredito piamente que isso é possível e acontece. Concordo plenamente. Só que tem um detalhe que eu vou colocar agora, que eu disse que é a minha opinião. Kardec fala da segurança mediúnica, João Nunes Maia, Chico Xavier, segurança mediúnica. Você ter o autocontrole, o autodomínio. Eu fiquei impressionado com o Hermínio Corrêa de Miranda, num livro dele que eu estava lendo, ou numa entrevista que ele deu a um jornal espírita, não me lembro qual. Ele disse que ele nunca viu o espírito, nunca incorporou, ele nunca teve visão de nada, premonição de nada, e ele era neutro. Aí ele falando quando é que ele tinha as intuições para escrever livros. E que livros, né? Diálogo com as Sombras. Ele disse o seguinte, que toda manhã quando ele se barbeava, o livro caía na cabeça dele, o pacote de livro, toda a trajetória de pesquisa do livro que ele iria escrever caía na cabeça dele. Quando ele estava fazendo barba, olhando no espelho, fazendo barba, ele falava que chegava às intuições. Talvez pelo estado de presença, né? E dali para frente, o que o senhor Hermínio fazia? Logicamente, ele era um médium intuitivo, ele sabe disso. Intuitivo. Então ele começava o quê? Pesquisar, vamos estruturar o livro e vamos escrever e vamos embora. Diversidade dos carismas, eu não sei quem já leu, se você já leu, eu indico a leitura. Fantástico,
Maravilhoso. Um trabalho assim de 600 páginas, fantástico. É uma obra-prima de zelo que o senhor Hermínio, nosso eterno professor, nos trouxe. Então, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, Junara, nós nunca tivemos a pretensão de ter um guia aqui na casa. Talvez por isso que nós somos desconfiados dos espíritos que manifestam aqui. Estamos, vamos dizer no bom sentido, né, espero que vocês entendam, estamos de olhos abertos, embora estando eles fechados, nós estamos vendo as coisas acontecer e não embarcamos na viagem, na maionese, não, tipo assim, não. Eu acho que uma casa que toda hora tem que pedir a permissão do mentor, ou a presença dele, ou a opinião dele, para poder tomar certas decisões, prova que esse grupo muitas vezes é imaturo, não tem segurança, não tem confiança, não consegue desbravar um caminho, acertar ou errar um caminho. Então eu respeito quem pensa o contrário, que tem que ter um guia, alguém que possa... Mas eu penso que se você faz um trabalho digno, um trabalho sincero, justo, um trabalho que você se entrega, eu acredito que o grande mentor de todos nós, do planeta, que é Jesus, vai designar protetores, vai designar auxílios. Junara, tem tanta história aqui na casa que daria um livro. Os legionários romanos, quando a nossa casa teve um ataque severo dos espíritos trevosos, eu vi, outros viram, outros médiuns viram os legionários romanos. E eu questionei os legionários romanos. Foi uma semana ou duas que nós, ao entrarmos na casa, tinha 2 legionários romanos, um do lado da porta, 2, um de cada lado da porta, e por volta da casa. É uma história muito bonita, mas eu não vou detalhá-la aqui hoje, não. Então esses legionários ficaram aqui. E um dia, aqui, sei lá, fazendo o quê, ou onde eu estava, um legionário veio no meu caminho com aquela lança, a roupa, a indumentária romana, o elmo, tudo, parou na minha frente e falou que eu digo, né, vocês entendem, né? Me passou. Estamos aqui a serviço dos espíritos superiores. Estamos protegendo essa instituição. Eu falei, daquele pacotão, né? Protegendo a instituição, mas fomos designados a proteger. E aí eu aproveitei o embalo e falei, mas legionário romano... Quando ele percebeu a minha pergunta, ele falou, nós somos... resumindo, que eu não lembro, ele quis dizer o seguinte, os legionários romanos fizeram tantas barbaridades em nome do Império Romano, mais tantas, né, que vocês sabem da história, né? Não, mas eles chegavam num determinado lugar, era absurdamente horrível o que eles faziam. E eles, para expurgarem essas dívidas, para se livrarem disso, um grupo deles, fora os que foram encarnados e tiveram penas horríveis, esse grupo falou que serviria o Cristo eternamente, mudos, calados, obedientes, e que eles nunca mais iriam traí-lo, e que era a chance que eles tinham de se redimir. Então, eles eram aqueles romanos disciplinados, uma estátua, não mexiam a postura, eles iam fazer tudo que fosse designado pela luz para ir somando ponto para eles. Então, um desses momentos era de proteger entidades, pessoas, casas, proteger situações de zelo da doutrina, de hospitais, e também botar uma turminha para correr de vez em quando precisasse. Então esses legionários, esse líder falou para mim, chegou na minha frente, mas um menzarrão alto, imponente, lança na mão, estamos aqui a serviço, e tudo que o mestre pedir, dessa vez nós vamos fazer sem retroceder, nós vamos fazer tudo. Então essa foi a experiência que eu tive com esses tipos de espíritos, vigiando nossa casa. Ficaram um tempo aí, porque a gente estava sendo atacado por magia negra. Encontramos despacho na porta da nossa casa. A minha filha tirou, varreu, limpou.
Outro dia ela estava me explicando como que ela fez o processo de limpar o despacho que estava aí na porta, entendeu? Então, ela pegou, não teve nada, ela falou, não, pai, eu agi da maneira que eu aprendi na leitura, no pensamento com Cristo. E eu falei, muito bem, é isso mesmo, está certo. Então, eu estou contando isso para nós encerrarmos o que eu estava dizendo. Apresentar a nossa casa para vocês verem, então foi assim, dessa maneira, foi desse jeito, não teve nada mirabolante, não teve nada de mensagens especiais, das alturas, não sei o que, não, foi tudo muito ao nosso nível, sabe aquele nível bem baixo de humildade mesmo que a gente impôs, nós fomos avançando nesse sentido. Então eu acho que todas essas histórias, né, e essa diversidade de espíritos, de entidades, né, que a casa se abre para receber, na minha humilde opinião, retrata muito o que é a medicina espírita. Porque quando a gente fala da espiritualidade, a gente está falando de diversidade, pluralidade. Então, eu não posso, dentro da medicina espírita, ter preconceito. Se aquele paciente precisa de uma xamã, se a casa precisa ao mesmo tempo, eu sei que não foi ao mesmo tempo, são histórias distintas, né? Mas se a casa ao mesmo tempo precisa de um legionário romano protegendo, uma xamã fazendo uma cura, um preto velho fazendo uma reza. Ou um espírito evoluidíssimo fazendo um tratamento de coluna, um Liu Pei, que é um acupunturista chinês do século XV. Falamos dele, né? O Liu Pei, mas fica para outra ocasião. Fazendo a medicina chinesa. Ou, mais do que isso, uma tecnologia ultra avançada dos seres das estrelas que a gente também é outro episódio que aconteceu aqui na nossa casa, a presença dos irmãos das estrelas com equipamentos, com uma tecnologia que a gente não dá conta de explicar, seres das estrelas, isso, seres de outros planetas, de outras dimensões que auxiliam. Então essa pluralidade, é um retrato muito do que é a medicina espírita. É uma equipe multidisciplinar no nosso tratamento. Eu acho isso de uma bondade, de uma beleza, incrível. Greg Braden é um geólogo, que escreve alguns livros aí muito interessantes. O Greg Braden fez uma imersão nas culturas antigas, indígenas, e lá ele encontrou relação quântica, científica, ancestral, da cura por imposição de mãos, que é praticada nesses povos há milênios e milênios e milênios. Então, Greg Braden, fazendo essa imersão a essas culturas indígenas, antigas, ele traz para a gente o seguinte: será que a resposta está no acima, no futuro, ou a resposta está no abaixo? Segundo as 7 leis herméticas, o correspondente, o que é acima é abaixo. Essa relação que nós temos com o micro e o macro, Então, será que a resposta não está talvez no pé de uma árvore, no meio da floresta, onde um ancião passa por ali todo dia e faz a sua oração? Será que a resposta talvez, a egrégora não está ali? Ou está no futuro, dentro de uma sala de cirurgia de alta performance tecnológica? Eu acredito que ambos caminham para essa mesma direção. O que não pode é o momento atual nosso preconceituar. Isso é do passado. O importante agora é o futuro. Ou esse futuro, E o futuro nosso... além da Terra não existe, E o futuro nosso, ele é espiritual, ele não é tecnológico. Inclusive, eu estou fazendo uma pesquisa agora, que eu comecei, é difícil você encontrar, porque nem todos os livros estão aqui, e quando chega, a gente muitas vezes não tem condição de traduzir, de comprar. Mas estão falando que na nova civilização a tecnologia vai sofrer uma guinada. Que não vai ser esse crescimento tecnológico, não, vai dar uma guinada para o natural, para o espiritual, naturalmente. Então quer dizer que não vai ser uma coisa só crescente, não? Tecnologia. Não. Vai chegar um ponto que o espírito humano vai falar, não, nem tanta tecnologia, vamos
Vamos virar à direita aqui. Então estão falando que a humanidade vai sofrer um desvio porque a gente tem essa lógica, né? Nossa, como é que vai ser o mundo daqui 100, 200 anos? Carro voador, teleporte e não sei o quê, e vai criar robô, vai criar gente que não sei o... De repente vem um espírito humano a serviço da divindade e fala, não, o caminho da humanidade é por aqui agora. E a tecnologia? Aqui, né? Existe tecnologia mais avançada do que os nossos irmãos estelares mostram para nós? Que tecnologia é a deles? Será que a tecnologia deles é aquela fisão nuclear, propulsões, foguetes, armas? Será que é? Talvez é muito mais uma simples, né? Talvez seja muito mais simples do que a gente imagina. Então, para a gente ir encerrando, né, o conteúdo de hoje, matamos, né, curiosidade sobre a história da bruxa, mas mais do que isso é para que a gente possa nos abrirmos, né, e sair dessa questão do preconceito mesmo, porque eu acho que até isso também é cura, né, quando a gente abre o nosso coração para a gente ser menos preconceituoso, a gente também está se curando, está fazendo uma nossa evolução moral e espiritual. E um outro ponto, né, Sr. João, porque assim, não é a última hora, né? Não é os últimos momentos que nós temos para fazer essa grande transição, então é uma ajuda coletiva, né? Então a casa se abre para essa ajuda coletiva e quem estiver disponível naquele momento, essa egrégora que se forma, né, estamos aqui gratos para receber e que as pessoas que aqui venham também entendam essa abertura e essa humildade, né? Porque se a gente limita, eu limito aquilo que eu posso receber. Eu limito, né, a tecnologia, vamos chamar assim, de cura, né, que vai chegar até a casa, até mim. E quando a casa se abre, né, se coloca, né, os médiuns humildemente abertos a receber, olha a diversidade de tratamentos que nós temos aqui, que nós recebemos. Né? Então, isso é bom para casa, bom para quem vem, bom para o médium. Porque todo espírito bom, a serviço do Cristo, vai oferecer a Cristo as suas potencialidades. É um espírito bom? Quer servir a Cristo? Quero. Onde? Numa casa espírita, num lugar onde ele possa ter acesso, onde ele possa se manifestar. Então aquele espírito muitas vezes está com aquela aparência, está naquele nível atual de existir, e ele só quer simplesmente um lugar para manifestar o seu desejo, o seu ensejo de servir a Cristo. Então eu lembro muito da passagem daquele caso contado aí, né? Do Oi Zé, né? Do Zé que chegava Oi Jesus, né? O José que chegava, aquele mendigo que chegava na igreja, Oi Jesus, e ia embora. E depois no desdobramento dessa história, nós sabemos que aquela era a maneira dele orar a Jesus. Mas esse Oi Jesus aqui ao Zé, talvez seja um poder de energia tão grande que ele colocava, que Jesus aceitava aquilo, tipo assim, que oração linda, né? Oi Jesus, aqui é o Zé. Oi Jesus, é o Zé. Então o que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes entra na casa espírita um espírito simples, humilde, que só quer dizer para Jesus assim, Jesus, eu estou ajudando, viu? Aqui eu ajudando o grupo aqui, tá? O que eu prometo. Só isso que ele quer. E não somos nós, lógico, dentro de uma segurança, de um equilíbrio, um bom senso, não somos nós que vamos dizer não, sim, entre, saia, manifeste, não manifeste. Não somos nós. Sim. Eu vejo simplesmente assim. Entendeu? Delícia, né? De conversa. Mas vamos encerrar, porque temos, né, mais outros conteúdos para trazer para vocês. Aqui, né, a gente não encerra, né, mas do que a gente se propôs, né, Sr. João, conversar sobre essa relação médium e o espírito, né, a gente faz essa pausa, teremos outros conteúdos e outras conversas sobre esse tema também, mas fechando, né, o conteúdo da semana passada, nessa relação médium e espiritualidade, como, né, a casa tem essa abertura, né, e a medicina espírita também ela tem essa abertura para receber aquela egrégora que está disposta a nos ajudar, né, servindo junto também a Jesus. Então agradecemos, né, Sr. João, a companhia de vocês. Não esqueçam de deixar os comentários com as dúvidas, que nos ajuda muito a direcionar o conteúdo aqui para vocês. Junto com o seu comentário, com a sua dúvida, né, deixe também o seu like, que é apertar lá aquele joinha, e compartilhar para quem você acha que pode, né, somar esse conteúdo, que queira convidar para
para estudar, para esse bate-papo junto com a gente. Então não deixe de comentar, curtir e compartilhar. Ok. Muito obrigado.